Você já se perguntou por que alguns livros antigos foram deixados de fora da Bíblia que conhecemos hoje? Um dos mais fascinantes e controversos é, sem dúvida, o livro de Enoque. Um texto que narra histórias de anjos caídos, gigantes, segredos do universo e profecias apocalípticas tão detalhadas que, por séculos, desafiaram o poder estabelecido. Por que exatamente este livro foi considerado tão perigoso a ponto de ser censurado e quase desaparecer da história? Vamos desvendar juntos os mistérios por trás do livro proibido de Enoque. A história começa com seu protagonista, Enoque, a 7ª geração depois de Adão. A própria Bíblia, no livro de Gênesis, menciona-o de forma enigmática. Enoque andou com Deus, e já não era, porquanto Deus para si o tomou. Essa passagem curta já o diferencia de todos os outros. Ele não morreu. Ele foi levado por Deus. O livro de Enoque preenche essa lacuna, contando o que aconteceu durante essa caminhada. Segundo o texto, Enoque foi escolhido como um escriba celestial, um mensageiro entre o céu e a terra, e teve acesso a segredos cósmicos que nenhum outro mortal conheceu. O ponto mais polêmico do livro é, sem dúvida, a história dos vigilantes. Era um grupo de anjos que, desobedecendo a Deus, desceram à terra, atraídos pela beleza das mulheres humanas. Eles não apenas tiveram filhos com elas, mas também ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos: a fabricação de armas, o uso de cosméticos, a feitiçaria e a astrologia. Da união desses anjos com as mulheres nasceram os Nephilim, uma raça de gigantes que, segundo o livro, eram violentos e consumiam todos os recursos da terra, chegando a devorar os próprios humanos. Essa narrativa é explosiva, pois detalha uma corrupção celestial que trouxe o caos ao mundo, sendo a causa direta do grande dilúvio. Agora, vamos pensar, por que essa história era tão problemática para a igreja primitiva? Primeiro, ela desafia a narrativa tradicional sobre a origem do mal. A teologia que se consolidava colocava a culpa do pecado original unicamente em Adão e Eva. O livro de Enoque, no entanto, apresenta uma fonte de mal externa e celestial: anjos rebeldes que corromperam a humanidade. Isso diminuiria a responsabilidade humana e complicaria a doutrina do pecado original, um dos pilares da fé cristã. Aceitar Enoque significaria reescrever a origem do sofrimento e do mal no mundo. Além disso, o livro atribuía um poder e uma autonomia a esses anjos caídos que era desconfortável. Eles não eram apenas demônios vagando, mas seres que detinham e compartilhavam conhecimento, capazes de alterar o curso da civilização humana. Isso abria portas para interpretações que a igreja considerava perigosas, como a ideia de que o conhecimento em si, especialmente o científico e o místico, poderia ter uma origem profana. A igreja buscava ser a única detentora e intérprete do conhecimento divino e da verdade. Um texto que sugere que outras fontes celestiais, mesmo que caídas, poderiam ter ensinado à humanidade, minava diretamente essa autoridade. Mas as polêmicas não param por aí. O livro de Enoque está repleto de visões apocalípticas e descrições detalhadas do céu, do inferno, do julgamento final e da vinda de um Messias, a quem ele chama de Filho do Homem. Muitas dessas descrições são incrivelmente semelhantes às encontradas no Novo Testamento, especialmente no livro do Apocalipse. A questão é: o livro de Enoque foi escrito séculos antes de Jesus e dos apóstolos. O próprio apóstolo Judas, em sua epístola canônica, cita diretamente uma profecia do livro de Enoque. Isso mostra que o livro era amplamente conhecido e respeitado nos primeiros círculos cristãos. Então, o que aconteceu? Por que um livro tão influente foi deixado de lado? A resposta está no poder e no controle. À medida que o cristianismo se organizava e se tornava uma religião de Estado, com o Concílio de Niceia no século IV, era crucial unificar as crenças. Era preciso criar um cânone, uma lista oficial de livros inspirados por Deus. E nesse processo de seleção, tudo que era ambíguo, controverso ou que desafiava a autoridade central da igreja foi examinado com lupa. O livro de Enoque, com seus anjos rebeldes, cosmologia detalhada e profecias que poderiam ser interpretadas de várias maneiras, era simplesmente muito complexo e arriscado. Ele oferecia uma visão do universo muito mais rica e talvez mágica do que a igreja estava disposta a aceitar. Enoque descreve viagens pelos 7 céus,
Fala sobre os anjos que controlam as estrelas, o vento e as estações. Era uma cosmologia que beirava o misticismo e a astrologia, práticas que a igreja lutava para erradicar. Manter o livro de Enoque no cânone seria como deixar uma porta aberta para crenças que a instituição queria suprimir. Era mais fácil e seguro apresentar uma teologia mais simples e controlada. Deus no céu, o homem na terra, e a igreja como a única intermediária. Outro ponto crucial era a figura do Filho do Homem. Em Enoque, essa é uma figura celestial pré-existente, que virá para julgar o mundo. Para os primeiros cristãos, essa descrição se encaixava perfeitamente em Jesus. No entanto, com o passar do tempo, a igreja quis construir a narrativa messiânica em seus próprios termos, centrada exclusivamente nos evangelhos canônicos. Ter um texto mais antigo descrevendo o Messias com tantos detalhes poderia complicar, ou até mesmo competir, com a singularidade da revelação em Jesus Cristo, conforme apresentada pelos apóstolos. A igreja precisava que a história de Jesus começasse com os evangelhos, e não com um profeta antediluviano. Assim, o livro de Enoque foi gradualmente marginalizado. Foi considerado apócrifo, ou seja, de autenticidade duvidosa. Concílios posteriores, como o de Laodiceia, proibiram sua leitura nas igrejas. Com o tempo, o livro desapareceu do mundo ocidental por mais de 1000 anos. Ele só sobreviveu completo na tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, que sempre o considerou parte de seu cânone bíblico. Para eles, Enoque nunca foi proibido. Ele era, e ainda é, a palavra de Deus. A redescoberta do livro no Ocidente só aconteceu no século XVIII, quando o explorador escocês James Bruce trouxe cópias da Etiópia para a Europa. A tradução para o inglês, em 1821, causou um choque. O mundo teve acesso a um texto que era a peça perdida da teologia bíblica. Um livro que preencheu lacunas e explicou muitas passagens obscuras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Ele revelou a profundidade do pensamento judaico no período anterior a Cristo e mostrou o quanto as primeiras comunidades cristãs foram influenciadas por ele. Hoje, o livro de Enoque continua a fascinar e a gerar debate. Para alguns, é uma prova de que a Bíblia que temos é incompleta, resultado de uma censura política e teológica. Para outros, é apenas uma fascinante obra de ficção religiosa antiga, importante para entender o contexto histórico, mas corretamente deixada de fora do cânone por suas ideias heterodoxas. Independentemente de qual lado você esteja, é inegável o seu poder. O livro desafiou a narrativa sobre o mal, questionou a autoridade da igreja como única fonte de verdade e apresentou uma visão do Messias e do fim dos tempos que era tão poderosa que precisou ser silenciada. O livro de Enoque nos lembra que a história é escrita pelos vencedores. A formação da Bíblia não foi um processo simples e pacífico, mas uma batalha de ideias, poder e controle. E neste campo de batalha, um dos textos mais visionários e imaginativos da antiguidade foi derrotado, censurado e esquecido, mas nunca completamente destruído. Sua sobrevivência, contra todas as probabilidades, é talvez a maior prova de sua importância duradoura. O que você acha? O livro de Enoque deveria fazer parte da Bíblia? Sua exclusão foi um ato de sabedoria teológica ou de censura política? Deixe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Se você gostou de mergulhar neste mistério antigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história oculta. Obrigado por assistir e até a próxima!